Olá, voltando aqui à nossa discussão sobre o tratamento de outliers, eu peguei a base de dados que nós montamos até então, com as variáveis do estudo de agressividade tributária, para a gente demonstrar o efeito dos outliers na distribuição das variáveis, nas medidas de tendência central e nas relações primárias que a gente vai observar entre elas. Como eu já havia dito, quando a gente não controla o efeito dos outliers, a gente provavelmente vai mexer nas medidas em geral, nas métricas em geral, provavelmente nas relações observadas, e as inferências elas terão menor confiabilidade. Bom, e aí a ideia aqui é demonstrar o efeito prático disso, do tratamento e do não tratamento. O que nós fizemos aqui? Eu fiz o seguinte exercício. Aqui é um código para padronizar as variáveis. A padronização range é uma das estratégias que eventualmente se utiliza para reduzir problemas relativos às variáveis, principalmente quando a gente vai criar algum tipo de fator ou clusterização, a gente precisa fazer isso se as variáveis tiverem escalas e dimensões diferentes. Especificamente na área de contabilidade, a gente vai ver muitos papers que os autores vão winsorizar as variáveis. E aqui é um comando para winsorizar, o comando é esse winsor2 aqui. Aqui eu tenho as variáveis que eu winsorizei e a gente está mandando colocar um sufixo nessas variáveis. Quando a gente roda esse códigozinho aqui, ele vai winsorizar as variáveis entre 1 e 99%. A outra questão que nós testamos aqui foi identificar as observações que estão acima ou abaixo de mais ou menos 3 desvios padrões. E aí, basicamente, o que ele fez? O que esse código aqui está fazendo? Ele está mandando ir nessa lista de variáveis, eu coloquei só 3 aqui, porque o objetivo é demonstrar o efeito prático. Ele está indo lá nessas variáveis, primeiro ele sumariza, porque ele gera as estatísticas descritivas, né? E ele salva lá na memória, e ele está adicionando lá outlier por desvio padrão. Ele está falando para atribuir valor 1 se essa variável, no caso aqui essas 3, elas tiverem observações que estão abaixo de menos 3 desvios padrões ou acima de mais 3 desvios padrões. Esse operador aqui, ele é ou, significa ou, o e a gente já conhece, e aqui ele está falando também que é para observar quando tiver missing, porque não pode contar os missing, né? Depois ele está mandando atribuir valor 0 para todo mundo que for missing, e aqui está mandando listar as variáveis que tiverem valor 1, e aqui está definindo rótulo 0 outros e 1 outlier, e para usar o rótulo. Bom, depois eu mandei aqui fazer o quê? Atribuir valor, eliminar as observações que foram classificadas como outlier. Aí aqui nessa primeira rodada nós tivemos essa quantidade de alterações, 355 para essa, 381, 223. E aí, nessa estratégia aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte, rodando várias vezes esse algoritmo para identificar os outliers e a gente está mandando eliminá-los. Nós fomos até esgotar a existência de outliers e isso deu 39 vezes. Depois eu vou criar um códigozinho para ele com estrutura de repetição, porque aí ele vai até zerar aqui, mas aí eu tenho que dar uma
lida um pouquinho mais. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar é que a gente não pode simplesmente pegar as variáveis que nós obtivemos, por mais que elas estejam corretas, sem tratar os outliers. A gente pode chegar à conclusão final de que não, vamos manter os outliers, mas a gente precisa identificar e controlar o efeito disso de alguma forma, ok? E aí, primeiro nós vamos olhar para a distribuição. Nós já vimos no outro vídeo que a distribuição dos dados, ela não tinha um comportamento próximo da normal. Aí vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar o BTD. O BTD foi o que ficou mais bonitinho. Aí eu vou pegar o original. Já está gerando aqui, beleza. Isso aqui é o comportamento da variável normal, original. Vamos fazer um negócio? Vamos copiar aqui. Vou abrir aqui. Já abri. Vamos abrir um novo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui, salvar o original, gráfico, isso aqui é o original, e vamos pegar, deixa eu fechar isso aqui, e vamos pegar da variável tratada. Aí nós vamos aqui, BTD, W. Olha a diferença. Isso aqui é a variável tratada. Copy. Vamos olhar as outras, porque o mundo não é perfeito nem depois que a gente trata. Isso aqui é o tratado. Olha a diferença. Vamos. Novo. Tiro aqui. Vamos deixar. Nós vamos fazer 3. Já vou abrir outra aqui. Duplicar. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa com o ETR. ETR. Isso aqui é a variável normal, sem tratamento. Aqui é sem tratamento, ETR. E vamos pegar o ETR com tratamento. Já mudou bem. Não está bonitinho igual o BTD, mas está bem melhor. Aqui. E vamos, por último, o investimento lá, que foi o que ficou mais anormal, como diz o outro. Aqui é esse cara aqui. Vamos pegar a variável original, é isso aqui. Olha, vamos copiar e jogar lá, para a gente comparar. Aqui. E vamos pegar a variável tratada, que é, nós trabalhamos essa aqui. Veja que não está bonitinho também igual o BTD, mas já mudou bem. Bom, de cara aqui a gente já vê que quando a gente não trata os outliers, a gente tem uma maior chance de não termos uma distribuição sequer próxima da normal. Quando a gente trata os outliers, a gente se aproxima ao máximo. No caso aqui do BTD, ele ficou bonitinho. Depois nós podemos fazer um teste. Mais à frente, quando a gente estiver falando dos testes, dos pressupostos, eu testo a normalidade disso aqui tudo. A gente vai testar, mas vamos focar agora no diagnóstico. Então, o que a gente está vendo aqui é que, se a gente ignora
os outliers, a gente vai ter uma distribuição bem distante da normal. Quando a gente controla, nesse caso aqui nós fomos eliminando os outliers, a gente se aproxima. Muitas vezes não fica assim, como ficou no caso do BTD, como foi o caso aqui do ETR, e o nível de investimento ele ficou menos próximo, mais distante de uma normal, né? Mas de todo modo a gente melhora a qualidade do dado. Uma outra questão importante se refere às estatísticas descritivas. E aí vamos pegar aqui estatística descritiva das três para a gente ver. Não vou pôr em detalhes, não, vou pegar o resumido mesmo. A gente coloca aqui, aí para comparar, eu vou pôr uma debaixo da outra. Esse aqui e esse aqui. Aí eu vou pôr o original e eu nem estou considerando aqui a variável padronizada. Quando a gente padroniza, padronização range lá, isso aqui. Vejam que a primeira é a variável sem tratamento, ó. A média do nível de investimento 9,45, olha a amplitude gigantesca, o desvio muito maior, porém, olha a quantidade de observações. Quando a gente vai excluir nos outliers, nesse caso aqui a gente eliminou quase a metade dos outliers, das observações, e isso é complicado. Quando a gente olhou para o ETR, a gente já viu uma redução bem menor, não dá nem para comparar. A gente tinha 11 mil observações, passamos para 10 mil. No BTD, a gente eliminou um pouco mais, a gente tinha 11 mil observações, a gente passou para 9 mil, quase 10, beleza? Mas vejam que mexeu bastante. Quando a gente trabalha os outliers, a gente mexe bastante na média, no desvio padrão, na amplitude. Então, todas as estatísticas e medidas de tendência central, elas são alteradas. Vamos fazer um outro exercício aqui, que se refere à correlação. Vamos pegar essa aqui mesmo, só fazer isso aqui, deixa eu ver. PWCore, SIG. Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos as correlações entre essas variáveis, a variável original e a variável tratada, com Wzinho aqui é a variável tratada. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando a gente olha as correlações da variável tratada, as correlações entre as variáveis tratadas, olha aqui, ó, elas são estatisticamente significativas. Ó. Tudo que está com 0 aqui, veja que a significância, o BTD ele deu significância, inclusive, quando na sua versão não tratada. Mas as demais, elas precisaram de tratamento para que elas tivessem correlações significativas. Para ficar mais visível, vamos fazer de um outro jeito aqui. Vou pegar só as variáveis sem tratamento, ETR e BTD. Olha lá, ó, não teve significância. Agora vamos pegar as variáveis tratadas, as suas versões tratadas. Opa, fartou. O que fartou? Porque não é maiúsculo, é minúsculo. Aqui, ó.
Aqui ficou no limite, mas melhorou bastante. Ok? Então, se a gente não trata os outliers, a gente mexe nas correlações também. Aí agora nós vamos ver isso num modelo. Aqui não tem nenhuma preocupação a princípio com a omissão de variáveis significativas, então desconsiderem isso, nós estamos relaxando essa questão, esse pressuposto. Veja que eu vou pegar aqui a variável original contra o BTD original. Os demais eu deixei. Eu rodei uma regressão aqui com controle de setor e controle de ano. Vejam que o modelo não teve significância, as variáveis também não tiveram significância. Aqui eu pus um controle dos outliers, tá? Com danos para os outliers. Aqui, ó, teve materiais básicos que apresentou significância, os anos, só o ano de 2019 que apresentou significância, mas o modelo ele não foi estatisticamente significativo. A estatística do áudio aqui está não significativo e o R quadrado está bem baixo. Quando a gente usa as variáveis tratadas, olha a diferença. Então, eu vou pegar aqui, que essa é a explicada. E aqui também explicada. Aqui o que está pegando é o BTD defasado, tá? Com uma defasagem. Olha a diferença. Então, o R quadrado ele aumentou, o modelo passou a ser estatisticamente significativo, a relação ela está ocorrendo conforme a esperada, porque o BTD está explicando, o BTD do período anterior está explicando o nível de investimento atual, e as dummies para os outliers, ó. Eles apresentaram significância, foram rodadas, aquela eliminação, ela foi feita em 39 repetições. Quando chegou a partir da 13ª, já não estava tendo significância, quando colocou no modelo dos outliers. Aqui é o efeito setorial, bens industriais ele está fora, porque é o grupo de referência, ele já eliminou, o tamanho não teve significância e os anos todos significativos, exceto 2008, que é a referência. Então, se a gente não controla o efeito dos outliers, a modelagem provavelmente vai ter problemas. As relações elas se contaminam. Aí tem um outro gráfico bem legal que eu gosto de usar para isso, que é esse daqui. Eu vou pegar aqui, aí nós vamos pegar a variável original, vamos pegar o BTD, eu estou pegando o BTD aqui, então vamos usar essa variável. Nível de investimento, aqui é a variável I, o BTD, defasagem L, BTD W, que é o BTD defasado. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a variável tratada. Olha a diferença. Como que o comportamento está bonitinho. Isso aqui é o tratado. Agora vamos olhar para o original. Como que muda drasticamente as relações. Original. Veja, não está mostrando nada por causa desse cara aqui. E na hora que a gente apaga esse, tem vários outros, a gente precisa ir eliminando ou buscando um jeito de mitigar o seu efeito. Bom, então vejam que não dá para a gente jogar o dado no software e cuspir lá alguma coisa. Ele vai cuspir isso aqui, nesse caso. Ok?
reforçando, aqui tem problemas de omissão de variáveis significativas, então, além dos outliers, tem outros problemas, mas vejam que só de controlar os outliers já melhorou bastante todas as estatísticas referência para a análise do modelo. Ok? Aqui fez mais sentido teórico e tenho que se explicar o que apresentar. Aqui não faz sentido, não tem nada com nada. E quando a gente olha os gráficos lá com as correlações, a gente vê que muda drasticamente. Então, o que é importante aqui? Que a gente se preocupe com os outliers, porque não se preocupar com os outliers gera uma série de vieses. Qual que é o problema? O problema é que não é fácil decidir sobre o que fazer com os outliers. A gente pode pegar na literatura, e aí não falta literatura para isso. Eu vou pegar aqui, eu baixei uma série de livros para a gente olhar. Esse cara aqui, cadê? Identificação de outliers. Vamos abrir por aqui mesmo. E esse cara aqui. Bom, para a gente decidir sobre o que fazer com os outliers, a gente precisa entender as causas desses outliers. Pode ser um dado imputado errado, e aí se o dado imputado estiver errado mesmo, a correção muitas vezes faz com que a observação deixe de ser um outlier. Então a primeira coisa a ser feita é checar se aquele dado original está correto mesmo. Além disso, a gente precisa avaliar o quanto aquele outlier afeta nos resultados. E aí eu preciso, obviamente, olhar para as estatísticas descritivas, olhar quantos outliers que existem, né, nesse conjunto de dados. E formas não falta. A gente precisa ir à literatura e ver o que foi feito. Esse livro aqui é um livro legal, que ele fala sobre o conceito de outliers, as implicações disso para as inferências e as opções de correção. São várias, que variam dessa que nós usamos aqui, de eliminar a observação com características de outlier. Nesse caso, era uma análise univariada. A gente tem formas de detecção de outliers multivariada, que é recomendável para a gente reduzir a quantidade de dados eliminados. A gente pode rodar regressões quantílicas, que vai considerar o efeito desses comportamentos anormais. E a gente pode winsorizar as variáveis. Na nossa área é muito comum a winsorização e, no segundo momento, essa eliminação das observações com características extremas. O problema é que, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tinha milhares de observações. Quando eliminou, nós ainda ficamos com milhares. E aí, a gente conseguiu manter um padrão para a detecção da relação que nós estamos buscando. Porém, muitas vezes a gente tem restrição no conjunto de dados, e aí eliminar não é possível, a gente precisa buscar uma forma de tratar. Como eu disse, a winsorização é um caminho que muitos acabam seguindo, porque não dá para jogar fora o dado, mas ela não resolve o problema muitas vezes não. A gente winsorizou aqui esses dados originais, e eles apresentaram distribuições totalmente bem distante da normal,
Depois que a gente começou a eliminar, que foi o que nós fizemos aqui, nós pegamos o dado já insorizado, é que a gente conseguiu encontrar alguma coisa, encontrar o que era esperado. Ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais de livros. Esses livros aqui, voltando aqui, cadê? Eles são livros estrangeiros que a gente consegue na internet, são bons livros, especificamente, isso aqui não, Rubenfeld, esse é muito bom, eu gosto bastante, e tem um outro, por que eu gosto bastante? Porque ele é didático, na verdade, acho que, vou voltar aqui, acho que na página 83 ele fala de tipos de distribuição, mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é um bonitinho, como nós gostaríamos, e aqui é a realidade. Ok? A gente tentou fazer isso aqui. O BTD se aproximou bem, mas o ETR e o nível de investimento não. Mas isso não inviabiliza a análise. Depois a gente vai fazer uma série de outras análises para ver se aquilo ali é consistente ou não. Bom, por enquanto é só. Tem uns livros, eu acabei esquecendo. Esse livro, ele é muito bom. Eu vou compartilhar, porque ele é importante. Esse livro aqui, ele é muito bom. Por quê? Porque além de ele falar dos comandos, ele explica a teoria por trás do procedimento. Então, veja aqui, ó, teste de hipótese, normal. Ele ele apresenta o comando, mas ele dá o fundamento teórico para o procedimento. E isso é bem importante porque no final das contas a gente precisa sustentar a escolha que nós fizemos. Opções não faltam. E aí olhar para o conjunto de dados e para a teoria que vai sustentar a sua discussão é que vai possibilitar que vocês façam uma escolha. Um negócio importante que eu digo sempre aos alunos é como os demais pesquisadores trataram a questão. Eles têm que ter se debruçado sobre isso de algum modo e explicado o porquê daquela escolha. Vejam que quando uma outra questão que eu acabei esquecendo de falar, eu falei rapidamente, mas veja o efeito da eliminação na quantidade de observações na regressão. Quando a gente rodou a estatística descritiva lá, ó, nós tínhamos BTD 9.884 observações. Quando a gente vai na regressão lá, nós temos 4.715 regressões. Por quê? Porque tem dado ausente em todas as variáveis aqui, aí ele só considera aquilo que tem observações suficientes para todas as variáveis. Ok? Era isso, espero que isso ajude. É uma questão bem importante e que acaba impactando substancialmente nos resultados. E quando a gente observa alguns trabalhos que a gente avalia por aí, a gente vê nitidamente que esse tipo de tratamento não foi feito. Ok? Era isso, até o próximo.